a gente chegou, né, a um ponto que até o Marcos, o ídolo do Palmeiras, ele foi na sua rede social e disse que não achou pênalti, gente. O Marcos, ele sempre se pronuncia, ele sempre zoa os rivais, e ele disse que não achou pênalti. Não tem como achar pênalti um lance como esse, né? Não tem como levar na normalidade um lance como esse, e eu só estou esperando o gancho que essa arbitragem vai levar. Porque eu acho que a gente tem que ficar muito atento a isso. A quantos jogos o árbitro e o árbitro que estava no VAR, o responsável pelo VAR, vão ficar na geladeira. Porque eu não duvido nada que eles já sejam escalados na semana que vem e que alguém ainda tente defender esses caras. Eu não duvido nada que esses caras sejam escalados. E o Mauro César Pereira deixou claro, eles são recorrentes. Eles tiveram um lance muito polêmico. Foi em qual jogo, Mauro? Foi ano passado, Fluminense, Vitória 2, Fluminense 1. O Flávio estava apitando, marcou um pênalti do Lima no Marcelinho, pênalti inexistente. O Guarizo estava no VAR, não acionou. Aí o Guarizo foi afastado do jogo em que ele seria escalado para observação, né? Essas coisas que eles falam lá. Ou seja, eram eles dois trabalhando. Eu acho impressionante que a Comissão de Arbitragem da Federação Paulista ignore isso. Ou não sabia, ou sabia e ainda assim colocou a dupla em ação. Porque é uma dupla que já tem aí um currículo, né? E, de fato, na época não aconteceu nada, foi um erro também. Você tem uma ideia, tá vendo aqui, a central do apito, nem o que restou da central do apito, também acha que não foi pênalti hoje. Até o que restou da central do apito acha que não foi pênalti, porque realmente, né? Acho que não vai ter ninguém para ficar ao lado de quem tomou essa decisão terrível. E outra coisa que me chama aqui a atenção é como as pessoas também... isso é sério, gente, porque o caso de hoje, não é porque for o Palmeiras, for o São Paulo, não importa o clube, tá? Assim, como falou aqui o Flávio, não tem discussão ali, não tem uma polêmica. Então, acho que até o cara que torce pelo Palmeiras, né? Pessoas sérias, a gente vê aqui na rede social, quando tratam de outros assuntos, deveriam tratar o futebol também com seriedade, né? Falando tem jornalista, tinha advogado, sabe? Aí eles se comportam como um torcedor bobo, sabe? Quer dizer, outros assuntos você tem que tratar com seriedade. Futebol pode tratar na galhofa, até quando acontece isso. O trabalho do pessoal do São Paulo foi terrivelmente prejudicado, um prejuízo financeiro para o clube. Foi tirado do São Paulo a possibilidade de brigar por um título, por uma premiação melhor, uma arrecadação de Morumbi cheio, se ele fosse para a final com o Corinthians. O trabalho das pessoas que ficaram lá, treinaram, jogaram, fizeram. Porque o jogo foi decidido num erro crasso, um erro muito grave. Muito grave. Tratar isso com galhofa, eu acho que para o torcedor meio bobo assim, tudo bem, mas pessoas que se consideram mais intelectualizadas, né, que se expressam com desenvoltura sobre assuntos internacionais, assuntos jurídicos, poxa, poderiam tirar um pouquinho a camisa nessa hora e não tripudiar, entendeu? Comemora de forma discreta, pelo menos. Triste isso aí. E uma coisa que eu quero deixar clara aqui, que eu vou ler a declaração do Luciano, tá? O Luciano, no intervalo do jogo, tá? Ele disse o seguinte: eles estão tentando de qualquer jeito tirar a gente do campeonato. Vamos ver se eles vão conseguir. E aí é que vai chegar num ponto que eu queria muito, mas muito. Não se surpreendam da Federação Paulista de Futebol, do STJD, não se surpreendam que essas entidades ainda queiram punir o Luciano, hein? Não se surpreendam. Se esses covardes punirem o Luciano, se a CBF também quiser entrar nesse meio e punir o Luciano, a gente tem que expor essa vagabundagem. Por quê? Porque eles acabam com o trabalho do jogador, eles destroem a semana do jogador. Porque o jogador, quando ele é eliminado, ele não pode sair de casa, o torcedor critica, o torcedor ataca. Aí, o cara, ele tem que ter um sangue de barata. Pronto, ele tem que ser um imbecil. Meu querido, você vai ser prejudicado, a gente vai dar um pênalti inexistente contra o seu time, você vai ser eliminado, a gente vai ferrar a tua vida, mas não fala nada não. Fica tranquilinho, sai na boa, vai pra casa.
É isso que é a vergonha do futebol. Porque é capaz do Luciano, pela declaração que deu sobre a real vergonha que é a arbitragem brasileira, ficar punido mais tempo que os árbitros. Isso é possível. E a gente tem que ficar de olho. Porque o Luciano não falou mentira nenhuma ali. O que ele estava enxergando? Querem tirar a gente do campeonato. Com um pênalti escandaloso como esse, eu posso supor que querem me tirar do campeonato. Foi esse o pensamento do Luciano. Ele disse o seguinte, tá? Abrindo aspas para o Luciano. Só tentei falar para ele, para o árbitro, para apitar para os dois lados. Ele quer ser o protagonista do jogo. Todo mundo viu que o Arboleda tirou o pé. Não foi pênalti. Eles estão tentando fazer uma final aí. Mas vamos conversar no intervalo com o professor para tentar virar. Essa final seria Corinthians e Palmeiras. Eles estão tentando, de qualquer jeito, tirar a gente do campeonato. Vamos ver se eles vão conseguir ou não. Flávio Prado, é aí que eu falo. Não dá para criticar o jogador que trabalhou a semana inteira, o ano inteiro, na verdade. Trabalhou todo esse começo de ano para tentar chegar numa final. Treino, concentração, jogo, escutando cornetada de torcedor. Não dá para criticar um cara que depois de um escândalo como esse faz um desabafo, Flávio Prado. E eu tenho certeza que os covardes ainda vão tentar punir o Luciano mais tempo do que os árbitros da partida, Flávio. O problema todo é aquilo que foi colocado aqui. Quando o time é beneficiado, ninguém fala nada. E agora, quando foi prejudicado, todo mundo vem, grita, berra e tal, e não tem a mesma... O que seria uma coisa para a gente começar realmente a mudar o futebol? O próprio Palmeiras se manifestar, falou, olha, coisa que o Marcos fez. O Marcos teve dignidade, falou, olha, gente, tá tendo muita polêmica, eu vou aumentar a polêmica. Realmente não foi pênalti, o cara se jogou, todo mundo viu, isso já existe no futebol há muito tempo, do cara tentar cavar pênalti. Essa seria uma linha para você começar a retomar a situação. Mas é cada um por si. Então, o Luciano, que agora está, e com razão, bravo, provavelmente já muitas vezes foi favorecido por pênalti e não se manifestou. Então o problema é que o cara ele perde a credibilidade no momento que ele só olha para o lado dele. Ele não olha o futebol como um todo, como um produto. O problema aí, pilhado, é que o produto fica sob suspeita. O produto como um todo. Aquilo que eu falei, amanhã você vai encontrar meia dúzia de pessoas, todos nós vamos encontrar, você está vendo? Estão armando, o campeonato está armado, o campeonato está... Não tem armação nenhuma porque os caras não têm capacidade. De novo, não é que só tenha bonzinho no futebol, não é isso. É que esses hábitos são muito ruins. Para você fazer alguma coisa desse tipo, mexer, você tem que ter hábito bom. E eles não têm a menor capacidade para isso. Eles mal conseguem assoprar o apito, eles são incompetentes. Então eles não conseguem armar, não dá para armar, né? E olha que eu já vi situações dentro de campo com hábito bom. O cara é bom, o cara sabia o que fazer e tal, não sei o quê. Mas esses caras não, eles não têm a menor capacidade para isso. Só que o produto fica sob suspeita. Hoje, 90% dos torcedores que assistiram o jogo ficaram com a sensação de que tinha coisa errada, que a coisa foi manipulada, que não foi manipulada. Mas como é que você vai convencer o torcedor? Qual é a explicação para isso? Não tem explicação. Não é um lance polêmico. É um lance claro de um erro gravíssimo, seríssimo, de uma coisa básica. Então você suja o produto de futebol. Quando acontece isso, os dois tinham que vir e falar, olha, hoje o futebol foi prejudicado. O Palmeiras foi favorecido. O Corinthians, o São Paulo foi prejudicado. Os dois deveriam fazer isso. E amanhã ou depois, quando a coisa for invertida, o São Paulo favorecido, o Palmeiras prejudicado, da mesma forma. Aí você começa a ter, pelo menos você não mexe com a credibilidade. Então hoje sujaram mais um pouco, já estão combalida a credibilidade do futebol. Pilhado, o Flávio toca num ponto que eu acho central aqui. Quer dizer, não tem manipulação, porque, de fato, eles não têm condição de fazer isso, eles não têm capacidade para isso. E vejam só, Flávio, esse erro, ele poderia ter ficado pior ainda. O que mostra que o árbitro não estava... É mais uma evidência de que não houve manipulação, houve ruindade total, porque... Quando o Vitor Roque cai, ele está um pouco longe, ele imediatamente marca o pênalti. No rebote, o Estevão chuta e o goleiro faz uma grande defesa, inclusive. Só que naquele momento, o jogo já estava parado.
Então, imagina só se a bola entra, porque o Estevão perde o gol, o goleiro faz uma grande defesa. Ele teria que anular um gol legítimo para apitar um pênalti que só ele viu. Ou seja, isso é mais uma evidência clara de que não há manipulação nenhuma. Há um erro grosseiro de um árbitro muito ruim. Você olha bem a reação do jogador do Palmeiras, está no meio, acho que é o Facundo. A bola passa por ele, quando o Estevão vai chutar, o Facundo já para, porque o Facundo está de frente para o árbitro, ele vê o apito, né? Então ele para. Quem continua é o Estevão. O Estevão é o goleiro. Eles estão concentrados ali no lance de bola. A expressão do Facundo é de jogador que já parou. Porque eu ouvi isso na hora, lá na narração e tal. Falei, será que foi tão rápido assim? E de fato foi, porque estava ouvindo aqui de novo. E então, o árbitro, por muito pouco, ele não tem que anular um gol que seria legítimo, porque ele apitou um pênalti de ficção. E outra coisa curiosa é que o Arboleda, ele pega e faz assim, calma. Como dizendo assim, isso aqui vai ser anulado, isso aqui... Ele fala assim, ó, tranquilo, ele tá tranquilo. Aí ele vai ficando assim, começa a ficar preocupado, fala, não, ele não vai marcar isso aqui. Lá, né? Ele vai, como o tempo vai passando e tal. E ele, e aí, como é que é? Meio que fala, ó, não vai anular isso aqui? Ele tá muito tranquilo, porque ele nem encosta no carro. Olha, rigorosamente, era mais fácil marcar falta do Vitor Roque, que não foi também, mas ele se atira em cima do Arboleda. Seria também uma bobagem, mas se houve alguma coisa, foi o Vitor Roque foi para cima do Arboleda. É mais falta do Vitor Roque no Arboleda do que o contrário. O Arboleda não faz nada. Ele leva um tranco do Vitor Roque e se joga em cima dele. Realmente, olha, complicado. Agora, sujaram mais ainda o futebol. Uma coisa que é importante a gente falar, né? É que o Flávio Prado levantou o assunto, e eu sempre digo aqui, ninguém pode julgar, ninguém pode cravar nada, longe de mim. Eu falo que o trabalho é uma vergonha, que o trabalho é um lixo, mas ninguém pode julgar. Ainda mais a gente, né? Que a gente forma opinião, você só pode falar alguma coisa tendo prova, isso é óbvio. Agora, o Flávio tem toda a razão, e eu já disse isso várias vezes. O torcedor, ele tem direito de desconfiar do que ele quiser. E isso tira completamente a credibilidade de um campeonato. Porque o torcedor, ele não sabe o que acontece ou não. Ele vê o lance, ele vê uma coisa absurda. Ele tem o direito de desconfiar, de falar, gente, está tendo armação contra o meu time. Não é possível. Está tendo sacanagem. Ele não pode julgar, mas desconfiar vendo aquilo, ele pode. E lances como esse fazem o torcedor cada vez mais desconfiar das coisas mais absurdas que possam acontecer no futebol, gente. Então, lances como esse tiram a credibilidade do futebol brasileiro. Tiram a credibilidade. E eu concordo com o Flávio quando ele diz, o torcedor, com certeza, muitos deles hoje estão pensando, será que tem sacanagem? Será que tem alguma coisa contra o meu clube? Porque é difícil acreditar que um árbitro no campo tenha dado esse pênalti e que um árbitro no vídeo tenha visto esse pênalti. Então o torcedor, claro que ele vai ter as mais diversas suposições. O São Paulo, claro, reagiu. O São Paulo fez essa postagem que a gente vai colocar na tela. O São Paulo colocou, fim de jogo, arbitragem 1, São Paulo 0. Tá aí a legenda, fim de jogo, 2 pontos. Arbitragem 1, São Paulo 0. Após um pênalti vergonhoso para os donos da casa, o São Paulo encerra sua participação no Campeonato Paulista. Só que é isso, o São Paulo tem toda a razão em reclamar agora, Piperno. Mas eu acho que só vai mudar quando todos os clubes pedirem uma reunião. Eu disse na CBF, que seja também nas federações, porque eu acho que a CBF é a maior culpada, eu ainda discordo do Mauro, porque ela escolhe esses árbitros. Ela botou esse cara para ser árbitro FIFA. Quando o cara é árbitro FIFA, ele tem mais moral. Aí a Federação Paulista vai dar mais espaço para ele. Concordo que a Federação Paulista também tem culpa, e eu falei só da CBF. Mas essa arbitragem, os árbitros FIFA, principalmente,
eles são preparados pela CBF, eles são escalados em grandes partes dos jogos de Libertadores brasileiros pela CBF, eles ganham um status de árbitro FIFA pela CBF, e é um cara recorrente, que já errou várias vezes. Agora, não adianta, Piperno, sempre ser o clube prejudicado que se manifesta. Eu acho que só pode mudar se for um movimento geral, porque a arbitragem é muito ruim. É assustador, porque para mim o mais assustador não é nem o árbitro, para mim é o VAR. Gente, o cara tá vendo no vídeo. Não é possível, eu juro por Deus. Eu fico imaginando o cara de olho fechado, tomando um refrigerantezinho, comendo uma pipoquinha e dormindo. Porque não dá pra gente imaginar que um árbitro formado em arbitragem, que supostamente estudou a regra do futebol, olhar aquele lance na TV, Piperno, porque é o típico lance que eu falo aqui brincando, mas é verdade. Se eu tivesse assistindo o jogo com a minha mamãe, Rosana Asmar, ela ia falar pra mim, filho, não foi nada, né? Não tocou na perna do outro jogador? E o árbitro VAR, que estudou a regra, ele não fala nada, Piperno. Esse lance lá para ele falar assim, lance escandaloso, nada, para agora. E ele não falou nada, Fábio Piperno, tendo um vídeo na frente dele. Então, você sabe que tem uma... Eu sempre achei o seguinte, às vezes, o time tem 2 zagueiros ruins, e aí o técnico olha assim para a defesa e fala, puxa, eu preciso reforçar a minha defesa. E aí ele escala um terceiro zagueiro, que é reserva dos 2 ruins. Então esse terceiro é ruim também. Então como é que ele vai reforçar alguma coisa colocando um jogador pior ainda? Então aí, em vez de ter 2 ruins, ele fica com 3. A história do VAR hoje aqui no Brasil é mais ou menos isso. Quer dizer, você só tem praticamente árbitro ruim. Você tem os ruins, os péssimos e um outro mais ou menos. Um ou outro mais ou menos. Nenhum grande árbitro no Brasil. Aí, então você põe um ruim para apitar e põe um pior ainda no VAR. É o que está acontecendo. Então, qual é o saldo disso? O pior ainda ele vai socorrer o outro? Não. Ele vai ajudar o outro a ser pior ainda. Veja, eu estava falando aqui para o Mauro, quando a gente começou o programa aqui, eu acho que num campeonato, claro que para um campeonato de 38 rodadas, isso é meio utópico, tal, 380 jogos, você não vai poder importar árbitro toda hora. Mas em campeonato mata-mata aqui no Brasil, Copa do Brasil, né? Esses estaduais aí, em fases mais agudas, porque geralmente é quando ocorrem os grandes clássicos, tem que trazer juiz de fora, porque imaginar que os cartolas vão se reunir para fazer alguma coisa é algo meio utópico, até porque quando o juiz erra a favor deles, dane-se o resto, é sempre assim, e esse é um comportamento padrão. Ninguém levanta a mão para falar, puxa vida, hoje o cara errou a meu favor, então eu estou até envergonhado. Ninguém faz isso. Por exemplo, São Paulo eliminou o Palmeiras nesse mesmo estádio da Copa do Brasil de 22. Lembre-se de como foi aquele pênalti marcado para o São Paulo quando o jogo estava 2-0. Que o Luciano diminuiu para 2-1, aí levou para os pênaltis, depois o São Paulo ganhou. Foi uma pouca vergonha. Como foi uma pouca vergonha hoje. Indecente a vitória do Palmeiras hoje, né? Até a gente pode falar depois do jogo e tal, e o jogo vai ficar ofuscado para sempre, porque todo mundo, com razão, vai se lembrar dessa arbitragem desastrosa. Agora, como é que isso pode começar a ser coibido? Porque, sabe, para corrigir e melhorar isso, vai ser um processo de muitos anos. Agora, para pelo menos começar a dar uma chacoalhada, eu acho que os árbitros brasileiros não podiam mais apitar esses grandes jogos. Eu, se fosse a Federação Paulista de Futebol, se ela quiser realmente moralizar essa pouca vergonha que está aí, porque as arbitragens são ruins em praticamente todos os jogos, amanhã eu já anunciaria que os 2 jogos finais serão arbitrados por estrangeiros. Vai lá trazer Argentina, Uruguai, sei lá quem, mas o fato é o seguinte, árbitro de São Paulo não apita mais isso. E outra coisa, o Flávio, ele vai passar para a história por conta desse erro desastroso. Mas ele estava mal no jogo desde o início, invertendo falta, deixando o jogo correr.
Bem antes disso, teve um lance no Estevão, do Luciano Estevão, que ele deixa o jogo correr. Enfim, o Luciano atinge o Estevão com o braço, ele deixa o jogo correr. Aí, São Paulo perde a bola, ele vai lá, para o jogo e ainda dá bola ao chão para o São Paulo depois. Teve um lance em que o Zubeldia toma o cartão amarelo porque ele foi reclamar, com razão, de uma falta que acho que o Caleri sofreu. E o árbitro também deixou passar e deu cartão amarelo para o técnico. Então ele foi errando durante o jogo inteiro. Então isso vai minando todo mundo. Não é que ele cometeu um erro grave, ele cometeu um erro que foi decisivo, vergonhoso, mas ele cometeu 7, 8 equívocos durante o jogo que são imperdoáveis para um árbitro de um nível pelo menos mediano. Então, ele não serve para apitar esse nível de jogo. Agora, o problema também é quem foi que escalou ele. Por isso eu acho que a Federação Paulista de Futebol deveria ter a hombridade de chegar amanhã e falar, olha, os árbitros que nós recrutamos para trabalhar nesse campeonato não servem e nós vamos importar árbitros para apitar os jogos decisivos do campeonato.